As eleições municipais estão acontecendo neste exato momento a qual vocês estão assistindo os nossos vídeos. Independente se vocês votaram ou não, eu decidi fazer um vídeo sobre este assunto, já que está na mente de muitos de vocês que estão seguindo o nosso canal. Mas antes que a gente prossiga com o nosso canal, quero deixar aqui o convite, que é muito importante. Infelizmente, eu sofri um bloco no Facebook, a qual impede que a gente continue compartilhando nossos vídeos. E o YouTube, ele está suprindo o nosso canal, ao ponto que não estamos tendo muitos seguidores nossos estão reclamando que não estão conseguindo ver os novos vídeos ou não está recebendo as notificações. Então, para que isso evite, o melhor modo é, além de todo dia acompanhar 8 horas da manhã nos nossos vídeos, se inscrever também no canal, independente se você concordar com as coisas que eu vou falar nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo. A sua inscrição, ela é muito importante, pois mostra que vocês estão dispostos a ter um diálogo e escutar um ponto de vista diferente de vocês e discordar ou concordar dos pontos de vista. E se você gostou desse vídeo, também não esquece de deixar o joinha e compartilhar esse vídeo. É muito importante que a gente continue compartilhando para que o nosso canal consiga ter um alcance melhor. No vídeo que eu decidi fazer hoje, eu peguei alguns assuntos, tópicos importantes para a imprensa brasileira e decidi vir aqui conversar com vocês. Primeira matéria é a questão, se vocês ainda não votaram, sobre a questão da importância do que você tem que levar nessas eleições, pelo menos de acordo com a imprensa brasileira. Já que nem eu falei ontem, a próxima conversa, o próximo assunto que vai ser empurrado a goela abaixo para nós brasileiros é a questão da segunda onda da pandemia do coronavírus. A pandemia, pelo menos que um seguidor meu falou, do coronavírus acabou, né, por causa das eleições, né, porque tem muita gente que está fazendo campanha para político sem máscara nenhuma, sem distanciamento local, sem nada. Mas acabou as eleições, pronto, aí vai voltar aquele surto psicótico que a gente viveu nos últimos 120 dias. Vamos ver o que a imprensa brasileira fala que a gente tem que fazer para votar nessas eleições. Pela primeira vez na história do Brasil, realizará eleições municipais com quase 148 milhões de indivíduos aptos para votar em um cenário de pandemia. Mentira. Mentira. Porque na época do H1N1, era também ano eleitoral. Era em ano de eleição. Só que naquela época não era política, não tinha política envolvida na pandemia, por isso que ninguém falou nada. Por mais que, entendeu, a OMS declarou como um estado de pandemia abertamente, enfim, mas não, isso já é a primeira mentira da imprensa que está falando. A gente já houve situações de pandemia no Brasil no passado, só que não era tão politizado como está sendo o coronavírus. A disseminação do coronavírus começou a se espalhar pelo país no começo do ano, que já provocou 165.673 mortes em território nacional. Além dos óbitos, o Covid infectou 5,8 milhões de pessoas no Brasil, mas também não fala de quantas pessoas foram curadas. Primeiro que a imprensa ela só está focada nas mortes, ela nunca está focada em pessoas curadas. Tem mais pessoas sendo curadas por coronavírus do que qualquer outra doença respiratória. Minha irmã teve coronavírus, assintomático, se isolou 2 semanas, fez o exame de novo, foi curada, acabou. Houve pânico? Não. Houve surto? Não. Agora, para a imprensa, ela virou estatística. O primeiro turno das eleições estava marcado inicialmente para 4 de outubro, período em crise da saúde pública no país
ainda inviabiliza o pleito. Mentira que também nesse período a gente já estava reabrindo toda a economia. A decisão foi tomada precipitada pelos deputados federais que decidiram adiar as eleições. Mas isso aí, a gente pode pegar cada ponto dessa matéria aqui e criticá-la. O atraso, no entanto, não tirou a pandemia do caminho dos eleitores. Pelo contrário, a disputa acontecerá em um momento no qual autoridades sanitárias alertam para o risco de uma segunda onda. Não é as autoridades que estão alertando isso. Vocês que são eleitores, prestem bem atenção. Quem é que trancou as suas lojas? Quem é que deixou você desempregado? Quem é que deixou você sem trabalhar por 120 dias? E quem é que está interessado em voltar a falar sobre a segunda onda? São os políticos. Ou vocês esqueceram que o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, soldou as lojas de São Paulo para que os empresários não pudessem voltar a trabalhar? Aí logo depois o Dória foi e aumentou os impostos da cesta básica de São Paulo. Aí te falo, quem é o culpado dessa história? Aí eles continuam falando, né? A estabilização da curva da morte causada pela pandemia levou cidades brasileiras a flexibilizar medidas restritivas como isolamento social e a interrupção das atividades que poderiam eventualmente gerar aglomeração. Na verdade, não foi a estabilização da curva. Foi o fato que eles descobriram que o Brasil já estava tendo uma redução drástica de morte há mais de 3 meses consecutivos. E aí eles não poderiam mais justificar mantendo o isolamento. Ainda mais que a Polícia Federal começou a investigar cada governador e com que eles estavam usando o dinheiro da verba pública que o governo federal estava utilizando. Estava mandando para eles. Engraçado que até agora essa matéria não falou nenhum momento o que o eleitor tem que fazer. Só falou de morte, falou de, entendeu, surto, pandemia e segunda onda. Nenhum momento ela chegou e falou assim, não gente, vocês que vão votar, não. Por quê? Porque a narrativa que a imprensa vai querer começar a impor em vocês, e eu como falei no vídeo de ontem, é a segunda onda no Brasil. Para quê? Para os políticos voltarem, os políticos foram reeleitos, voltarem a fazer o lockdown. Ou você acha estranho que o estado de São Paulo decretou fase verde no mês que abriu a campanha eleitoral? Você não acha engraçado isso não? O medo, agravado pela situação atual nos Estados Unidos e na Europa, onde o contágio voltou a ocorrer em ritmo acelerado em países como França, Espanha e Alemanha, esses e outras nações decretaram lockdown, ou voltaram a endurecer as medidas de restrição, que é aquilo que a imprensa brasileira quer, junto com os políticos. Por quê? Porque eles querem quebrar a economia brasileira. Ah, lá vem você defender o Bolsonaro. Gente, se vocês têm... Eu sou aquela pessoa que eu consigo falar 3 coisas positivas do governo Lula-PT e eu consigo falar 3 coisas positivas do Bolsonaro. Se vocês não conseguem falar isso, você é um militante cego entendeu, que foi manipulado pela imprensa brasileira para acreditar em tudo que, entendeu, que ela fala é verdade. Vocês não precisam acreditar que eu falo, não. Vocês podem me questionar o tempo todo, tá aberto aí. Vamos lá ver, agora sim a matéria vai falar sobre as leis, né? Sem máscara o eleitor não pode votar. Tá bom. A disputa para o prefeito e vereador serão realizadas em tantos municípios no dia 15, hoje, e no dia 29, no segundo turno. São um total de 147 milhões de pessoas que vão votar, aptas para votar, crescimento de 2,66 em relação a 2016. Álcool já na zona eleitoral, tá bom. E pronto. Ou seja, a matéria, na verdade, aquilo que a UOL queria dizer é, vai ter segunda onda, vai fechar tudo e pronto. Não quis entrar as
as regras que tem né, que fala, por mais que ela fale assim que deve levar caneta e máscara. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante que tem que parar para pensar aqui. A eleição 2020, entenda a diferença entre votos brancos e nulos. Talvez vocês estão vendo os prefeitos, os candidatos que estão se candidatando e vocês não se sintam representados por eles. E infelizmente a Constituição de 88, ela impede que você mostre a sua insatisfação dos candidatos que estão disponíveis para vocês. Por que eu falo isso? Porque se você votar em branco, o teu voto em branco vai para o candidato que está ganhando. E se você votar em nulo, beleza. Só que o TSE colocou como uma lei que são votos computados. Mesmo que tipo, digamos assim, votou 3 pessoas no Brasil inteiro para presidente da República, se essas 3 pessoas no Brasil inteiro votar num candidato, esse candidato vai ser eleito. Esse candidato vai ser eleito. Por quê? Porque é chamado votos computados e não votos reais. É engraçado porque na época das eleições de 2018, a esquerda veio com aquela conversinha, falando, porque somos 70% que não votou no Bolsonaro. Pois é, só que as mesmas pessoas que estão falando que não votou no Bolsonaro, também não votou no PT e não votou na esquerda. Então, para vocês que falam assim, não vou votar em ninguém não porque não muda nada. Não, faz o seguinte, pesquisa. Você que não votou até agora, que está assistindo esse vídeo, pesquisa, pelo amor de Deus, os candidatos. Não vota só porque você quer quanto pior, melhor. Eu não vou falar nomes de candidatos que eu sei que são os piores candidatos que estão se candidatando, que tem risco de ganhar. Não vote neles. Mas vote em candidatos que defendeu de verdade o trabalhador. Enquanto estava em época de surto e pandemia, eles foram lá abertamente, foram contra esse lockdown, essa quarentena desnecessária que deixou milhões de brasileiros desempregados, passando fome. E muitos desses políticos vão cair de novo na narrativa, esses que defenderam a quarentena, vão ser os primeiros a cair na narrativa da segunda onda de vamos fechar de novo quando acabar as eleições. Pelo amor de Deus, gente, não vote em candidato que defendeu a quarentena. Mas o resultado da quarentena foi importante. Foi mesmo. Foi mesmo. Porque se você for ver, entendeu, os estudos que estavam sendo feitos naquele período que a imprensa censurou, eles estavam falando que, entendeu, que se tivesse feito o chamado a quarentena vertical, ou seja, se você contrair a doença, ficasse em casa e não sei se for muito grave, entendeu, você ia para o hospital, se você, como chama, está apto para trabalhar, continuasse com a sua vida trabalhando, né? Enquanto as pessoas que são de risco ficassem em casa. Entendeu? Tinha estudos falando que ia reduzir o número de infectados no Brasil e de mortes no Brasil. Mas não, vocês caíram na armadilha que a imprensa brasileira colocou para todos vocês. Eu já cansei de discutir isso nas ruas, aqui onde eu moro, falando para as pessoas, se você caiu na maior armadilha política que foi criada na história do Brasil. Eu já vi pessoas que falam assim, mas para mim isso não faz nenhum efeito para mim não, porque eu sou servidor público. Aí eu falo, é por isso que eu não gosto de você, seu bosta. Me desculpe por termo duro. Mas quando tem um servidor público que tá nem aí por quem tá pagando os seus impostos, enquanto ele tá recebendo o seu salário altíssimo, novamente eu falo, existem bons servidores públicos no Brasil. Mas esse servidor público que faz para mim, pode manter a quarentena eternamente. Eu vou manter ganhando meu salário mesmo, não tô nem aí. Eu já escutei isso de um servidor público. A vontade era de mandar ele para aquele lugar. Então, gente, entenda o seguinte, não vote em nulo, não vote em branco. Porque branco vai para quem está ganhando. Nulo não faz nenhum efeito político. Porque os votos são chamados votos computados e não votos total. Porque se fosse um voto total, a Dilma não ia ser reeleita.
Não ia. Porque a Dilma também teve uma maior taxa de rejeição nas eleições brasileiras. O Bolsonaro teve um pouco menos de rejeição, porque teve menos pessoas que votaram nulo pro Bolsonaro, em comparando com a Dilma. Vamos aqui para a próxima matéria aqui. E só para vocês lembrarem, a violência contra, né, políticos só está aumentando. Por quê? Porque teve um político recentemente que morreu, esse era um dos políticos que defendia, entendeu? Que foi contra a quarentena, ele foi morto. O Brasil está voltando a se tornar uma terra sem lei, a qual os políticos podem matar à vontade, que o STF, ó, libera. O STF está querendo acabar com a lei da ficha limpa, a qual fala que crimes hediondos praticados pelo parlamentar, ele não pode ser eleito. E não só crime hediondo, crime de corrupção. Por que você acha que isso acontece no Brasil? A violência. Por que você acha que em 2018 o presidente levou uma facada, a qual a esquerda, junto com muitos ministros do STF, fizeram de tudo para abafar o caso? Enquanto falava que, quem que mandou matar Marielle? Beleza, vamos julgar quem, vamos tentar correr atrás de quem matou ela. E que o culpado seja preso. Que seja preso. Mas também vamos investigar quem tentou matar o presidente Bolsonaro. Se é para poder investigar um, investiga o outro da mesma rigor. Se é para poder investigar, entendeu, o homicídio da ex-vereadora do Rio de Janeiro, então investiga o caso de política que morreu, que estão morrendo nas campanhas eleitorais. Vocês que estão assistindo esse vídeo que não votou, presta bem atenção nesses políticos coronel, o coronelismo brasileiro. Eu não vou falar de nomes, vocês sabem muitos quais são eles. Esses coronéis que manda e desmanda, e manda matar também, tá nem aí. Por quê? Porque sabe que a justiça jamais vai prender ele. E se prender, o STF solta. O STF solta. Eu peguei essa matéria aqui para um alerta. Presta bem atenção, gente, quem que vocês estão votando. O futuro do Brasil está na mão de vocês. Porque as eleições municipais são muito mais importantes do que somente a eleição presidencial. Os municípios é que faz a diferença. Não adianta querer votar no candidato só porque você quer que o Brasil vá em chamas. As pessoas que acreditam nessa filosofia quanto pior, melhor, para tentar voltar ao poder, são as pessoas que defenderam a quarentena, são as pessoas que defendem a corrupção, são as pessoas que destruíram a economia das suas cidades, dos seus municípios. Então presta muita atenção, gente, quem vocês vão votar. E no último vídeo aqui, fala, né, que em torno de 147 milhões de pessoas vão para as urnas neste domingo. Aí, as eleições deste ano foram adiadas para outubro, em razão da pandemia do coronavírus. Apesar de recorde de eleitores habilitados, os cientistas políticos ouvidos pela G1 avaliam que o índice de abstenção que tem crescido nos últimos anos pode aumentar neste ano. Segundo eles, o descrédito dos políticos e principalmente a pandemia do coronavírus, que já matou tantas mil pessoas no Brasil, pode afetar o comparecimento às urnas. Na verdade, não é o descrédito, Globo. Não é a questão da pandemia, não. É o descrédito político. O Brasil hoje está numa situação que é um absurdo. A gente tem políticos que viraram ditadores, impondo a lei, achando que é o presidente do Brasil, soldando lojas, destruindo economias e sonhos de várias pessoas. É engraçado porque quando o Madeiro começou a demitir as pessoas, eu vi no Twitter muita gente falando assim,
Empresário maldito, não sei o quê, bababá, só tá pensando no lucro, 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 lucro. Só que não sabe, o Madeiro, ele paga uma casa para os seus funcionários morarem, com TV a cabo, internet, piscina. O Madeiro, ele não é uma franquia, é uma empresa só, controlada por uma só dono, que ele pessoalmente vai, o proprietário da Madeiro, falar com todos os seus funcionários, conversar com cada um, desde o tiozinho que está limpando na frente da loja, até o chefe de cozinha. Aí você pensa, o Brasil a gente paga tanto imposto e sem nenhum retorno. Quantos anos você vê aí nas suas prefeituras que vocês moram, sem ter hospital, sem ter uma unidade básica de saúde, sem ter um presídio, sem ter polícia? Quantos anos você vê isso? Eu já viajei pelo Brasil, já cansei de ver isso. E infelizmente, Globo, a população ela não está acreditando mais nos políticos, que falam palavras lindas nas eleições e depois desaparecem. Então, vamos fazer uma revolução no Brasil. Vamos ver quem são os políticos que estão se candidatando e vamos cobrar de cada um deles. Vocês do estado de São Paulo, por que vocês não cobraram do prefeito Covas pela falência de várias empresas? Eu já fui num shopping center aqui onde eu moro, que é um shopping mais populoso da minha cidade. O terceiro andar só tinha 5 lojas abertas. Um shopping que tinha 4 andares. E era sempre lotado de pessoas. No terceiro andar, só 5 lojas abertas. Já fui em lugares, já rodei um pouco na minha cidade, você vê o desespero de famílias em querer trabalhar. Hoje mais cedo a gente estava falando sobre a questão com vizinhos meus, falando a questão sobre a falta de investimento no turismo no Brasil. Por quê? Porque é imposto abusivo demais. É tanto imposto que não vale a pena investir. É imposto, é leis idiotas no Brasil. Por exemplo, Pantanal. Pantanal tem umas regiões de mata nativa que poderia se botar para explorar na área de turismo ecológico, que é uma das áreas que mais dá dinheiro no mundo. O turismo ecológico é o que mais dá dinheiro no mundo na área de turismo. Não, não pode, porque o Ibama não deixa. Fernando de Noronha poderia ser um centro atrativo turístico. Não, não pode, porque a gente tem que cobrar os impostos, porque sem os impostos a cidade não mantém. Uhum. Então, independente de quem você vai votar, ver quem são os políticos. Na verdade, não vote em nenhum dos prefeitos que defenderam a quarentena. Que deixaram você com fome, desempregado, desesperado. Não vote, não. Ah, mas Oswaldo, vou votar em quem? Eu não estou aqui para julgar quem você vai votar. Isso não é o meu papel. Mas vote realmente em um político que se importou com vocês, que foi contra a quarentena, que foi contra esse sistemático de querer fechar tudo só por fechar. Presta bem atenção em quem você vai votar nessas eleições. Porque o futuro do Brasil está na mão de vocês. Eu não estou falando aqui como um militante de um lado ou de outro. Não, eu estou falando aqui como um cidadão brasileiro. O Brasil só vai para frente se vocês que estão nas eleições, tendo as eleições municipais, votarem em candidatos que prestam. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal e toca o sino de notificação. Independente se você concordar comigo ou não, o intuito desse canal é de a gente trazer um diálogo e discussão sobre diversos assuntos.
Então a sua inscrição ajuda a gente a crescer e também melhorar os nossos argumentos. E lembrando, gente, deixa o seu joinha para o nosso canal ser cada vez mais recomendado, se você gostou desse vídeo. Se não, mostre sua insatisfação e compartilhe esse vídeo. Somente com a ajuda de vocês, vamos estar continuando crescendo diariamente. Agradeço de novo por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo domingo, ótimas eleições e até amanhã, gente.